Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje com mais um artigo da LinkedIn Link, a quem eu mais uma vez e desde já agradeço por continuarem a apoiar o canal. Foram eles que me enviaram aqui o Emotion Air, que é um sensor bastante completo. Aliás, ele já nem é um sensor, é um equipamento bastante completo, sendo que, obviamente, a sua principal funcionalidade é efetivamente ser um sensor de presença, ok? Mas este sensor de presença, mesmo enquanto sensor de presença, tem aqui algumas diferenças em relação aos típicos sensores de presença, algumas positivas, a maioria positivas, há uma pequena parte que pode ter aqui algum impacto. No entanto, além disso, tem também outras funcionalidades que, obviamente, já iremos passar a ver. Eu vou começar a fazer desde já o descaixanço do sensor e vou-vos falando então um bocadinho do Emotion Air. Antes de avançarmos, obviamente, o link para este sensor vai estar na descrição, caso queiram comprar aqui o Emotion Air. Como eu referi, é um sensor de presença, ou seja, vai mais além do típico sensor de movimento que aciona, portanto, notifica, despoleta uma notificação, quer que seja, quando detecta movimento. Este sensor de presença, este e qualquer sensor de presença com radar de MM-Wave, detecta a presença da pessoa, ou de várias pessoas, mesmo que a pessoa não esteja em movimento, ok? Portanto, é uma boa forma de vocês automatizarem as vossas smart homes aí em casa para criarem diversos cenários consoante haja ou não presença numa divisão. O cenário mais simples que eu costumo dar como exemplo é: se vocês programarem uma lâmpada para ligar com um sensor de movimento, vocês passam à frente do sensor, ele detecta movimento, o sensor liga. Se vocês depois vão para uma zona da divisão onde o sensor até já nem vos apanha, ou se não tem uma amplitude de movimentos suficiente para que o sensor vos detecte na mesma enquanto estão em movimento, e além disso, pode haver ali sempre uns segundos ou uns minutos de intervalo. Isto pode fazer com que vocês ligam uma luz com movimento e podem definir para que, quando não haja movimento, a luz apaga. Pode acontecer vocês continuarem na divisão e, como o sensor não vos está a detectar ou não está a detectar o vosso movimento, a luz vai apagar. Ao passo que, com um sensor de presença, ele tem um radar com uma detecção mais abrangente e lá está, detecta a presença da pessoa, não só o movimento. E vocês podem criar uma automação tão simples como, enquanto detecta a presença, a luz está ligada, quando deixa de detectar presença, a luz desliga, por exemplo, ok? Portanto, por isso é que um sensor de presença vai mais além do que um sensor típico de movimento. Qual é que é tipicamente o modo de funcionamento de um sensor de presença? Ele é alimentado diretamente por USB, por norma tipo C, ok? Vocês têm que ter o sensor sempre alimentado, por norma são sensores Wi-Fi e estão sempre alimentados. Porquê? Porque lá está, como funcionam com um radar de MM-Wave, estão em funcionamento constante e isso obviamente exige um bocadinho mais a nível de alimentação e por isso é que tipicamente os sensores de presença são alimentados diretamente com um cabo e não funcionam a pilhas ou a bateria. No entanto, este sensor Emotion Air da LinkedIn Link funciona a pilhas. Ele é alimentado com 3 pilhas 3A e a LinkedIn Link diz que o tempo médio de duração das pilhas será de 1 ano e meio, ok? Mesmo que sejamos aqui mais conservadores e baixemos esta autonomia para 1 ano, 10 meses, eu julgo que ainda é uma boa autonomia. Trocar de pilhas anualmente, vamos dizer assim, a um sensor, eu acho que não é nada de extraordinário, ok? Se calhar para algumas pessoas até menos, trocar de meio a meio ano já não seria nada de extraordinário, mas de facto este sensor de presença funciona então com 3 pilhas 3A, o que lhe dá uma flexibilidade muito maior no sítio onde o podem colocar, além de todas as outras funcionalidades que eu já vou destacar. Ou seja, este ponto dele funcionar a pilha era o ponto que eu referia que poderia não ser tão positivo, no sentido em que se ele tiver muitas detecções, se for um sensor usado com frequência, é possível que de facto a bateria não dure o ano e meio que a LinkedIn Link prevê, é possível que dure menos, mas
Para compensar, ele não é um sensor Wi-Fi, é um sensor que funciona por Zigbee e por Bluetooth. Isto faz com que, apesar de ser alimentado com pilhas, portanto, apesar de ser um sensor que funciona a bateria, tendo em conta que não usa Wi-Fi e usa Zigbee e Bluetooth, já são dois protocolos de comunicação que por si só consomem muito menos energia e, portanto, isso também vai compensar aqui algum do gasto que o sensor tenha ao estar em permanência a detectar se está ou não alguém no seu alcance, na divisão, ok? Portanto, isto é uma grande vantagem. Como é que ele funciona? Como eu referi, por Bluetooth vocês podem configurar e aceder a ele diretamente com o vosso telefone, podem configurar as diversas ações e ele fica então aplicado, ok? Obviamente que para ele reportar ações ou para vocês confirmarem alguma informação, verem se ele está a detectar alguma coisa, têm que estar no alcance Bluetooth do vosso telefone. A menos que tenham, por exemplo, o outro sensor de presença da Link, com o qual eu já fiz vídeo, alguns já de estar aí a passar, que é o Emotion Ultra. Se tiverem um sensor Emotion Ultra, ele vai funcionar como gateway para este sensor, ok? E aí só tenho que garantir que este sensor está no alcance Bluetooth do Emotion Ultra e podem criar as mais diversas automações, regras, alertas, notificações, cenários, etc. Ok? Isto usando, obviamente, a aplicação da Link. No entanto, eu referi que ele tem Zigbee também. Isto abre-vos, obviamente, uma grande porta, que é, por exemplo, o facto de poderem usar o Home Assistant, ok? Eu já o tenho adicionado na minha instância do Home Assistant e com isto, obviamente, não precisam de ter o sensor a funcionar por Bluetooth, nem que ele esteja no alcance do vosso telefone, porque ele estando ligado por Zigbee à vossa instância de Home Assistant, vocês conseguem, obviamente, criar as mais diversas automações de forma bastante simples. Acho que, neste aspecto, é um bom compromisso da Link. Além disso, ele tem sensor de temperatura, sensor de umidade, sensor de luminosidade e tem ainda um botão integrado, ok? Portanto, ok, estas que estão a ouvir, vocês podem usar este pressionar de botão também para criar regras na vossa plataforma preferida e usar este sensor como se fosse um botão para despoletar alguma coisa, despoletar um cenário, ligar, desligar uma luz, o que quer que seja. Portanto, é de facto bastante versátil, tendo em conta também o seu preço. Ele custa $20, portanto, fazendo a conversão para euros, dá menos de 20 euros. Por isso, é também uma excelente opção a nível de preço. É um excelente preço para tudo aquilo que este sensor faz. Tipicamente, os sensores de presença têm um custo um bocadinho mais elevado. Este sensor de presença funciona sem qualquer problema, funciona de forma bastante simples, bastante direta e, obviamente, tudo isto por um preço bastante acessível. Obviamente que, e eu tenho que reforçar isto, até porque é uma das notas que a própria Link tem no site, no comparativo que faz aqui do Emotion Air com o Emotion Ultra também da Link, que é, se quiserem a máxima precisão na detecção, e quando eu falo em máxima precisão, falo em criar zonas de detecção, onde vocês podem criar zonas cegas ou zonas de não detecção, podem gerir tudo isso na aplicação da Link. Se quiserem fazer isso, têm que continuar a recorrer ao Emotion Ultra, ok? Porque, obviamente, este é um sensor de detecção de presença, mas, obviamente, não conseguimos definir este tipo de granularidade. Como vão ver já de seguida, tem aqui uma opção onde o sensor vai estar a aprender a divisão e a perceber o que é objeto fixo, o que é uma pessoa, etc. Mas não conseguimos definir aqui zonas, nem definir aqui cenários à zona, nem nada disso. Para isso, temos que continuar, obviamente, a usar, por exemplo, o Emotion Ultra, ok? Mas, continuando aqui o descaixanço, temos alguns autocolantes, caso vocês queiram colar aqui como forma de identificar o que é que o pressionar do botão faz. Temos, obviamente, o manual, como sempre, eu recomendo que leiam o manual de tudo aquilo que compram e vão instalar ou utilizar. E temos aqui o suporte para o sensor, bem como uma fita dupla face, ok? A aplicação do sensor é muito simples, ele tem aqui os encaixes na parte de trás que vão encaixar aqui no suporte, portanto é só fazer assim e
está feito, ele está aplicado. O suporte em si, podem usar a fita de dupla face, como eu mostrei. Tem também aqui, obviamente, uns furos, caso queiram aparafusar. E estas duas bandas aqui são duas bandas magnéticas. Vocês podem, por exemplo, simplesmente colar isto num frigorífico ou algo desse género. Portanto, esta parte de trás aqui é magnética. Se tiverem alguma coisa onde ele vá agarrar, nem sequer precisam de estar a preocupar-se com furos, nem com fita, nem nada, é só encostar e está feito, ok? Portanto, a nível do que vem aqui na caixa, estamos conversados. Eu vou agora rapidamente mostrar-vos o sensor na aplicação da Link e vou-vos mostrar também o sensor no Home Assistant para vocês verem que tudo aquilo que o sensor reporta vai ser passado para o Home Assistant, portanto ele reporta todas as entidades para o Home Assistant. Ora bem, estamos então aqui na aplicação da Link, como podem ver está aí já o Emotion Air. Para o adicionarem basta fazerem ali adicionar dispositivo e automaticamente ele já vem no modo Bluetooth e portanto conseguem logo adicioná-lo. Tal como eu referi, podem usá-lo no modo Bluetooth ou no modo Zigbee. Para usarem em modo Bluetooth, ficam a pressionar durante 10 segundos até a luz ficar fixa aqui no canto superior esquerdo. Para colocarem no modo Zigbee, portanto no modo de emparelhamento Zigbee, ficam a pressionar durante 15 segundos, ok? Vão ver a luz a ligar e a ficar fixa e passado 5 segundos a luz vai começar a piscar. Sabem então que estão no modo de emparelhamento Zigbee e ele depois fica a funcionar no modo Zigbee após ser emparelhado, ok? Agora temos então aqui o sensor. Se eu entrar aqui, como podem ver, ele está a detectar temperatura, umidade, luminosidade, está a detectar obviamente movimento, presença, porque eu estou aqui à frente do sensor. Temos a bateria a 100% e temos aqui o estado do botão. Como podem ver, se eu carregar, automaticamente ele passa para clique. Podem também fazer duplo clique e ele vai atualizar, ou até triplo clique. E ele vai conseguir detectar essas diferenças, ok? Portanto, com isto vocês podem criar cenários na aplicação da Link com um clique, 2 cliques ou 3 cliques. No fundo, aqui a nível de informação é o que temos. Agora, para acedermos às configurações, tendo em conta que, obviamente, ele tem que comunicar com o telefone, nós vamos ter que o emparelhar diretamente com o dispositivo. Fazemos ali configuração e agora ficamos a pressionar durante 10 segundos. Okay? A luz já está fixa, faço Next e ele agora está a ligar-se ao sensor. Aí está. Agora conseguimos fazer aqui toda a gestão do sensor. A sensibilidade, passado quanto tempo é que ele vai verificar novamente se há ou não movimento. Ali o Light Collection Interval tem a ver com a frequência com que ele atualiza a luminosidade, com que frequência é que ele atualiza a temperatura e a umidade, quais é que são os limites para que seja considerado escuro, ambiente normal ou com luminosidade maior, ou seja, vocês podem definir aqui o intervalo daquilo que vocês consideram ser um ambiente escuro, normal ou com muita luminosidade. Podem, obviamente, ligar ou desligar a monitorização de presença. Se vocês quiserem usar este sensor não como sensor de presença, mas apenas usando as restantes funcionalidades, podem desligar a detecção de presença. Isso vai fazer com que, obviamente, a bateria dure mais tempo. Mas, tendo em conta que a principal funcionalidade dele é a detecção de presença, julgo que seja uma opção que vão querer ter ligado. E depois temos aqui esta opção de Self-Learning, que foi como eu vos disse. Vocês, depois de instalarem este sensor no sítio onde ele vai ficar, fazem aqui o Start Detection e ele automaticamente vai detectar aquilo que está na divisão. Tal como tem o alerta, a divisão tem que estar vazia. Portanto, vocês começam a detecção, mas não pode haver ninguém lá. O que ele faz nesse caso é, obviamente, vai ler a divisão e vai guardar aquela disposição, e tudo o que não sejam as formas que ele guardou serão, à partida, pessoas, porque são formas que ele vai detectar que não fazem parte da divisão. E basicamente é isto, ok? Não temos aqui, como eu referi, grandes opções avançadas de gestão da divisão ou criação de zonas, etc. Mais uma vez, para isso têm que usar, por exemplo, o Emotion Ultra, mas temos aqui um sensor de presença bastante barato, bastante acessível, bastante simples de utilizar. Eu agora vou colocá-lo no modo Zigbee e vou-vos mostrar aqui apenas o aspecto dele no Home Assistant, e para verem que todas estas informações que vêm aqui na aplicação da Link também as conseguem transportar para o Home Assistant, para que depois consigam criar as mais diversas automações.
Ora bem, já estamos aqui no ecrã do meu Home Assistant, Emotion Air, ok? Está ligado através da Pen Sky Connect, como eu referi, e como podem ver, aqui em baixo temos as mesmas informações, as mesmas entidades que tínhamos na aplicação da Link, portanto, movimento detectado, umidade, temperatura, luminosidade, etc. Relembrando que têm que escolher um dos modos para utilizar o sensor, ou funciona no modo Zigbee ou funciona no modo Bluetooth, ok? E fica assim apresentado o Emotion Air, um dos sensores de presença mais baratos que eu já vi e também um dos mais versáteis, não só por todas as outras funcionalidades que oferece, mas também pela sua facilidade de instalação, visto que funcionando a pilhas podem colocá-lo virtualmente em qualquer lugar. Portanto, ficamos por aqui hoje, espero que tenham gostado, espero que mais uma vez vos tenha ajudado a terem as vossas smart homes sempre mais smart. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal e ativem as notificações. Obrigado e até ao próximo vídeo.